e nascida, produziu frutos, 100 por um, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Meu Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, essa palavra é muito conhecida, né? E essa palavra fala sobre um semeador que saiu a semear. Jesus usava essas parábolas, usava algumas explicações, algumas circunstâncias da vida, as coisas da vida cotidiana, para tentar trazer à mente das pessoas que elas conseguissem compreender aquilo, né? Mas isso também tinha um plano. Aqueles que eram judeus e aqueles que tinham um coração endurecido, religiosos, Deus usava isso pelo fato de que Cristo dizia: eles iriam ter olhos, mas eles não iam conseguir enxergar. Eles iam ter ouvidos, mas não iam conseguir escutar, né? Mas Jesus, teve uma parte que Jesus falou que ele dava graças ao Pai, porque ele tinha ocultado aquelas palavras, as coisas, aos sábios e aos entendidos, mas tinha revelado aos pequeninos. E creio eu que os pequeninos somos nós, porque nós temos esse privilégio de hoje poder entender o que essa palavra está dizendo. Amém? E quando eu digo entender, é exatamente ao ponto que Deus me trouxe, né, nessa noite. São mais ou menos 5 assuntos aqui, em lugares que esse semeador saiu a semear. Primeiro, a Bíblia diz que esse semeador saiu e começou a semear as sementes. E quando ele começou a semear, um pouco dessa semente caiu na estrada. E aí diz que logo veio os pássaros, as aves, e arrebataram, né? Também diz ele, Cristo falando, que esse semeador, ao semear, caiu uma entre as rochas, onde tinha pouca areia. Então, como quem já plantou, já deve ter um conhecimento de que quando cai sobre uma rocha ou onde não tem uma profundidade, até pode nascer e nasce rápido às vezes. Só que quando chega o sol, Jesus disse que chegou o sol, veio, queimou, e por a raiz ser superficial, aquilo dali acabou queimando e não teve mais um crescimento para aquela planta. Também Jesus disse que aquele semeador, uma das sementes que aquele homem semeou, aquelas sementes caiu em meio a espinhos, né? E aí aqueles espinhos cresceram e aquela semente até brotou ali. Só que aqueles espinhos acabou secando aquela semente, sufocando, não deixou que ela se desenvolvesse, né? Jesus então explica que aquele semeador, aquele semeador, o que ele estava semeando era a palavra de Deus. Ele estava mostrando que a palavra de Deus ia ser semeada por várias pessoas, em vários corações, em todos os 4 cantos do mundo. Muitos corações iam receber, mas também ele mostra aqui que ia ter corações que iam estar em situações diferentes, né? Infelizmente. E um dos corações era como se fosse uma pessoa que estava à beira do caminho, aquele que recebeu a palavra à beira do caminho. A Bíblia diz, e os discípulos, quando ouviram essa parábola, disseram para ele, logo após ele ter dito a parábola, disseram para ele: explica-nos a parábola, porque nós não estamos entendendo. E realmente é o que as pessoas devem de fazer dentro da igreja. Quando tu ouve uma palavra, quando tu ouve algo e tu não assimilou aquilo, tu não entendeu, tu quer saber, a intenção dos discípulos e a sede deles era saber o que Cristo estava falando, o que ele estava tentando mostrar. Eles queriam entender aquilo, eles queriam ter uma revelação da palavra. Primeira coisa, o ponto que eu quero dizer para os irmãos, que em cada lugar que você for, em cada ambiente que você for, tiver um altar, pessoas adorando, um culto, tu entenda, a revelação da palavra não é algo que cai assim, do nada, palavras soltas ao vento, porque essas palavras soltas ao vento, algumas até só enchem o ego do ser humano, outras matam pessoas, né? E infelizmente o reino de Deus não tem um crescimento. Mas aqui, quando eu vejo eles falando,
me fala, me revela o que é que o Senhor tem a dizer sobre essa parábola. O que eu vejo? Eu vejo ele dizendo assim, eu quero a revelação dessa palavra. A revelação da palavra, irmão, não é coisas ao vento, não é eu apenas sair daqui e tu de repente escutar eu como um profeta falar coisas ao teu ouvido. A revelação da palavra é quando tu lê e tu acaba entendendo aquilo. É isso que é revelação. Toda a igreja, todos nós podemos ter a revelação da palavra. Todos nós, as pessoas que estão sentadas, vocês podem ter a revelação da palavra. Certo homem, uma vez, esses dias, ele conversando comigo sobre a igreja, e ele ia numa igreja onde usam muitos dons da revelação. Então, ele me perguntou para mim, ei, e aí, tu prega lá? Eu sim, tá, mas tu tem o dom da revelação? A preocupação dele era para saber se eu tinha o dom da revelação, para revelar as situações da tua vida, para revelar, ser um adivinho, para tentar adivinhar as circunstâncias da tua vida, para que tu chegue e escute o que tu quer e tu diga, é mesmo, estou passando por aquilo mesmo. É verdade, ele é um profeta. E negativo, irmãos, isso não é verdadeiro, isso não tem base bíblica para poder provar que todas essas coisas são verdadeiras. Por isso eu te digo, mas como eu posso me guardar disso, irmão Igor? É tu indo pelo aquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus! É tu indo, tu entendendo o que a Bíblia está dizendo. Glória a Jesus! Para que não seja enganado pela religiosidade, para que não chegue ao passar do tempo, tu te sente dentro da tua casa e tu diga, eu não vou mais na igreja, porque tudo que foi me dito é mentira. Tudo aquilo que foi me dito, nada é verdadeiro aquilo dali. Foi apenas um momento na circunstância. Quantas vezes, quem sabe, uma pessoa chegou, te pegou você num momento de tristeza e saiu falando várias palavras e você começou a chorar. Mas a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. Quando é o Espírito de Deus, há uma mudança dentro do nosso ser. Apenas a gente não sai apenas felizes e contentes porque Deus revelou algo da nossa vida. Deus conhece a tua vida a todo momento. E para você ter paz e alegria, tu não precisa ir num horóscopo, não precisa ir num cartomante para saber o que vai acontecer no fim da tua vida. Você não precisa disso, você tem a palavra de Deus. Glória a Deus! A solução para o problema para que você está passando está na palavra. Aleluia. Amém. Amém? Maravilha, Deus! Então é isso. Eu vejo os discípulos dizendo, me fala o que tu quer dizer isso. Me revela, me dá a revelação disso. E aí Jesus dá essa revelação. Não vou usar todos os lugares que Jesus citou, e eu quero usar apenas um que me chamou a atenção, e eu quero entrar um pouco num assunto um pouco... É difícil de se falar, mas eu vou tentar falar para os irmãos. Pois bem, isso caiu agora no meu coração, isso. Maravilha! Glória a Deus. A primeira que eu quero falar é a respeito das sementes que foram semeadas e caíram no caminho, à beira do caminho, e veio as aves rápido e tirou rapidamente e levou. Aí, quando Jesus explicou essa parábola, Jesus disse assim, aquela semente que foi jogada e caiu na beira do caminho, aquela semente é a pessoa que recebe a palavra de Deus e logo o diabo vem e arrebata do coração. Meu Deus! Não dá tempo da pessoa poder digerir aquilo. É muito rápido. Meu Deus! É muito rápido. E quando ele explica, ele diz assim, é a pessoa que não entendendo a palavra, o diabo vem, arrebata do coração, para que não crendo não se salve. Para que a pessoa não venha crer e não venha se salvar. Ou seja, a fé, a salvação vem pela fé. Aleluia! Que obra, Deus! A salvação vem pela fé, de tu crer o que está dizendo dentro da igreja. Meu Deus! A salvação não é pelas obras, é pela fé. Talvez um dia o pastor vai explicar mais sobre isso, mas é pela fé, é pela graça. Mas sim, eu posso fazer o que eu quiser e é pela graça. Não é como a graça que o mundo está dizendo que as coisas são tudo de graça. Não é dessa forma. Aleluia! É pela graça no sentido de que toda a nossa vida, se for depender de nós e não tiver uma misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós não estaríamos aqui.
Mas isso não tira os direitos não tira o nosso compromisso de fazermos aquilo que a palavra de Deus diz, só porque é pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se é por a graça, então podemos pecar deliberadamente? E ele diz assim, de modo nenhum. É pela graça por quê? Porque um dia tu vai pegar, um dia eu vou pecar. E aí ele vai estar de braços abertos esperando eu e você sempre. Porque ele vai sempre nos perdoar. Maravilha, Deus! Quando tu te arrepender, ele vai sempre te perdoar. Que obra! Isso não é que nem um centro de umbanda. Quando tu erra, quando tu falha com um guia, um demônio lá dentro, o medo que eles colocam em ti é de que tu vai morrer. Se tu não virar as costas daqui, tu não sair de dentro do terreno de costa, viradinho pro santo, se tu virar as costas para ele, tu sair de costa, vai acontecer uma coisa. É isso que é a graça, é tu ser uma ovelha e ele ir atrás de ti e deixar os 99. Foi a graça. Que obra! Mas não tira o nosso compromisso de cumprirmos o que a palavra de Deus diz. Então eu quero que você entenda que aquela pessoa que recebe e ela não entende, é uma presa fácil para o diabo tirar. O diabo arrancar do teu coração fácil. Por isso que quando tu sai de dentro da igreja, muitas vezes tu não consegue praticar aquilo, porque tu não entendeu no momento. Tu precisa dizer, Cristo, eu quero que tu me explique, eu quero compreender o que está sendo dito. Ei, Jesus! Precisa ter um compreendimento, tu precisa assimilar o que está sendo dito, tu precisa assimilar o que tu está vivendo. Tu não pode viver apenas como se tu tivesse uma religião na tua vida, mas uma crença. Não, isso aqui não é apenas uma crença, isso aqui é a salvação do ser humano. Aleluia! Isso está ligado à salvação da tua vida, isso muda a tua vida, o teu jeito de ser, esse evangelho, glória a ele Deus! tem o poder de mudar o ser humano. Glória! Isso não é uma religião para bater ponto. Isso não é uma religião para acender vela, ir para casa e esperar que o santo vai fazer algo por ti, não. Ei, Deus! Glória! É um culto de cura divina, libertação, sim, é uma libertação da nossa alma, uma libertação da nossa mente que está aprisionada. Talvez você não entendeu ainda, tu diz, eu não compreendi ainda. Eu vou sempre, mas eu não estou conseguindo entender. Você precisa entender. Tu precisa ter a revelação de Deus na tua vida. Busca a revelação de Deus. Busca a revelação de Deus como? Entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai te responder. Glória a Deus. Aleluia. Busca a revelação. Glória. Compreender. Porque quando tu compreende a palavra, tu guarda ela no coração. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. No Salmo 119, se você quiser acompanhar. Compreenda a palavra para que tu guarde ela no coração. O diabo não pode arrancar ela de ti. Não pode ser em vão. Não pode ser em vão tu estar aqui. Quando arranca do coração é porque é em vão. Verdade. Saiu daqui em vão. Meu Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Salmo 119, capítulo 11. Quem achou, pode ler. 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Forte Deus. Quando tu compreende a palavra, o diabo não arrebata do teu coração. Quando fica guardado no teu coração, a palavra é um escudo para ti não pecar contra Deus. Meu Deus. Não é apenas eu ser um cara inteligente. Não é apenas eu ser um cara Por isso que eu disse que eu tenho mudado isso, porque no início a minha vontade era de voar o mundo inteiro. E ainda eu tenho, mas não para o meu ego. Antes era para o meu ego, para mim ser visto. Mas eu queria ir a muitos lugares para mim poder expressar isso aqui que Deus me deu. Meu Deus. Por isso que Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei.
Aleluia. Tu precisa ter isso guardado no teu coração para te não pecar contra Deus. Glória a Deus. Forte, Jesus. Maravilha. É um culto de cura divina e libertação. Você vai entender. Você vai entender. A gente parece que vive numa guerra com medo de Satanás. Parece que ficamos com medo do diabo. As pessoas procuram diversos. Olha, como uma pessoa amiga minha comprou um carro essa semana. Mas isso arrebenta, irmão. Dá vontade de ir dentro da igreja sabe? E pegar aquele camarada e tirar de cima do altar que está ensinando isso para as pessoas. Ele diz assim, não, agora eu comprei um carro e a minha esposa quer ir num domingo na igreja, né? E vamos chegar lá, vamos orar, porque ela disse que o olho grande tu pode pegar no nosso carro. Meu Deus, isso aí, isso não é igreja, isso é um... É verdade. Eu não sei o que pode ser, isso é uma sinagoga do diabo. A pessoa vive é uma pessoa ímpia, uma pessoa que é alheia às coisas de Deus. Ela não se preocupa com as coisas de Deus. Ela passa o dia inteiro pecando livremente e ela não se preocupa. Ela não dá bola para as coisas de Deus. Ela só fala nas coisas do mundo, ela só fala nas coisas da novela, ela só fala no jogo de futebol, ela só fala nisso e naquilo. Mas quando tu fala em Cristo, ela até crê assim, daquele jeito, né? Ela até é mais ou menos assim, daquele tipinho assim, mas ela não é um cristã, ela não é uma pessoa cristã, ela não é liberta, ela está presa pelo sistema do mundo. E daí ela é tão religiosa que ela vai na igreja, que aí quando ela vê que a coisa vai apertar, ela vai na igreja como se ela fosse lá para receber uma segurança para ela, que nem vai lá no centro de Macumba, recebe uma segurança para proteger, para livrar. Glória a Deus. Isso é religiosidade. Maravilha, e é isso que Deus. as pessoas não podem cair. Infelizmente as pessoas não ensinam mais, querem ser do grito, do berro, e isso não muda ninguém. Maravilha, Deus. Eu vivi nisso o tempo inteiro, mano, muitos e muitos anos, e isso não mudou muita coisa na minha vida, não. O que mudou foi parar um tempo e olhar e dizer, nossa, isso está errado, eu estou ficando religioso, eu preciso mudar. Glória a Jesus. É muito grito, foi muito berro, foi muita profetada, e eu tudo crendo naquilo, indo. Quando eu fui olhar, eu disse, meu Deus, não é isso. Glória a Deus. Não preciso pular em fogueira santa, não preciso pular em cima de sal grosso, não. O evangelho é isso, é simples, é crer em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que Se tu for maravilha. olhar os pregadores antigos, Billy Graham e outros pregadores, eles pregavam Cristo crucificado. Era a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Era a doutrina dos apóstolos, eles não podiam pregar Cristo crucificado. Essa doutrina estremecia os ouvidos daqueles que eram autoridades. Eles não deixavam, tu não prega essa doutrina. Que Cristo veio para mudar o ser humano, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Cristo veio para libertar o nosso pecado. Ei, Jesus. Entenda a palavra, compreenda, pede a revelação de Deus. Glória a Deus. Para que você não venha passar o tempo